Por que você nunca consegue guardar dinheiro? A resposta está na sua mente. Vou ser direto com você desde o primeiro parágrafo, porque é isso que você precisa. Não alguém que vai te dizer que está tudo bem, que você está no caminho certo, que basta acreditar mais em si mesmo e o universo vai conspirar a seu favor. Não. O universo não conspira nada. O que conspira contra você está dentro da sua própria cabeça. E enquanto você não encarar isso com honestidade brutal, vai continuar rodando no mesmo ciclo, mês após mês, ano após ano, se perguntando por que o dinheiro nunca fica. Você já chegou ao fim do mês sem entender para onde foi o dinheiro? Já prometeu para si mesmo que dessa vez ia ser diferente, que ia guardar pelo menos um pouquinho, e 3 semanas depois estava no vermelho de novo? Já teve um aumento de salário e mesmo assim a conta continuou no limite? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então este texto foi escrito para você. Não para te confortar, para te acordar. Se você quer realmente mudar sua relação com o dinheiro, começa por aqui. Salva esse conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e continua lendo até o final, porque o que vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga cada centavo que passa pela sua mão. Vamos começar pelo começo, que é onde a maioria das pessoas tem medo de olhar. Existe uma pergunta que os conselheiros financeiros raramente fazem e que os psicanalistas fazem o tempo todo. Não é quanto você ganha, nem qual é o seu gasto fixo mensal. A pergunta é esta: o que o dinheiro significa para você? Não o que você acha que significa. O que ele realmente significa lá no fundo. Naquele lugar que você não costuma visitar com frequência porque é desconfortável demais. Sigmund Freud passou décadas investigando o comportamento humano e chegou a uma conclusão que a maioria das pessoas ainda hoje se recusa a aceitar. A maior parte das nossas decisões não é racional. Elas são movidas por forças que atuam abaixo do nível da consciência, em uma região que ele chamou de inconsciente. E esse inconsciente, formado principalmente nos primeiros anos de vida, carrega crenças, medos, traumas e padrões que continuam ditando suas escolhas décadas depois, mesmo quando você acha que está pensando com a cabeça fria. Quando você gasta impulsivamente, quando evita olhar para o extrato bancário, quando sente um desconforto inexplicável ao falar sobre dinheiro, quando autossabota uma oportunidade financeira no momento em que ela finalmente aparece, você não está sendo irresponsável no sentido comum da palavra. Você está sendo fiel a uma programação que foi instalada em você muito antes de você ter capacidade de questioná-la. E o problema é que essa programação está rodando em segundo plano o tempo todo. Pense no seu computador. Ele pode ter um antivírus desatualizado, um malware instalado há anos, programas pesados rodando em segundo plano que você nem sabe que existem. E mesmo assim, você continua tentando trabalhar, abrindo novos aplicativos, se perguntando por que a máquina está lenta. A solução não é abrir mais um aplicativo. É formatar o sistema. É ir na raiz do problema. A sua mente funciona da mesma forma. Napoleon Hill escreveu Quem Pensa Enriquece em 1937, depois de estudar por mais de 20 anos as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele chegou a uma conclusão que na época pareceu revolucionária e que muitos ainda hoje leem de forma superficial. A riqueza começa no pensamento. Mas Hill não estava falando de pensamento positivo, como a indústria de autoajuda transformou essa ideia. Ele estava falando de algo muito mais profundo e muito mais exigente. Ele estava falando de um estado mental de convicção tão absoluta, de um desejo tão ardente e específico, que literalmente reorganiza os seus comportamentos, suas escolhas e suas percepções de oportunidade. O problema é que a maioria das pessoas lê Hill e acha que basta querer muito. Querer não é suficiente. Querer com o inconsciente travado é como tentar dirigir com o freio de mão puxado.
Você pode pisar fundo no acelerador, mas o carro vai sair arrastando, e o motor vai desgastar muito mais do que o necessário para avançar pouco. O que Hill não detalhava com clareza suficiente e que a psicanálise veio preencher é que entre o desejo consciente de enriquecer e a realização desse desejo existe um território enorme, escuro e cheio de armadilhas que é o inconsciente. E esse território precisa ser explorado, não ignorado. Carl Gustav Jung, o maior discípulo e depois o maior crítico de Freud, desenvolveu o conceito de sombra. A sombra é a parte de você que você rejeita, que você envergonha, que você esconde. E ela não some porque você a ignora. Ela opera a revelia da sua consciência, se manifestando exatamente nos momentos mais inconvenientes da sua vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões financeiras. Quantas vezes você já agiu de um jeito que, depois, pensando com calma, você não conseguia explicar por que tinha feito aquilo? Gastou um dinheiro que não tinha. Recusou uma oportunidade sem motivo claro. Entrou em conflito com alguém que poderia te ajudar. Procrastinou uma decisão importante até que a janela de oportunidade fechou. Isso é a sombra operando. São as partes de você que você não conhece, ditando decisões que afetam profundamente a sua vida financeira. Jung dizia que o que você não transforma em consciência se manifesta como destino. E eu digo que no campo das finanças, isso é absolutamente literal. O que você não resolve dentro de você vai continuar aparecendo fora de você, na forma de dívidas, de oportunidades perdidas, de relacionamentos financeiros destrutivos, de ciclos que se repetem com uma precisão assustadora. Vou te dar um exemplo prático, porque teoria sem aplicação é só entretenimento intelectual. Imagine uma mulher chamada Carla. Carla cresceu em uma família onde dinheiro era fonte de conflito. O pai era gastador e irresponsável. A mãe sofria. Havia brigas, havia escassez, havia vergonha. Carla cresceu ouvindo que dinheiro traz problema, que homem rico é desonesto, que quem tem muito sempre conseguiu às custas de alguém. Carla hoje tem 35 anos, é competente, trabalha duro, mas nunca consegue acumular nada. Toda vez que começa a juntar um dinheiro, aparece um imprevisto. Toda vez que tem uma oportunidade de investir, ela hesita e perde o momento. Toda vez que está quase chegando em uma estabilidade financeira, algo acontece para desestabilizar tudo. Carla não é azarada. Carla está sendo fiel, de forma completamente inconsciente, às crenças que foram instaladas nela durante a infância. O inconsciente dela aprendeu que dinheiro é perigo, que acumular riqueza é ser como o pai que ela detestava, que prosperar é de certa forma trair a narrativa familiar de que vida é sofrimento. E então, cada vez que ela se aproxima da prosperidade, o inconsciente puxa o freio. Isso é o que os psicanalistas chamam de compulsão à repetição. Freud descreveu esse mecanismo como uma tendência do aparelho psíquico de repetir experiências passadas, mesmo quando essas experiências foram dolorosas. Não porque a pessoa é masoquista no sentido vulgar da palavra, mas porque o familiar, mesmo que ruim, é mais seguro do que o desconhecido. O cérebro prefere o sofrimento conhecido à incerteza do novo. Você já se perguntou por que você continua repetindo os mesmos padrões financeiros, mesmo sabendo que eles não funcionam? Agora você tem a resposta. E perceba que isso não é exclusividade de pessoas com histórias dramáticas de infância. Pode ser algo muito mais sutil. Uma frase dita casualmente pelo seu pai quando você tinha 8 anos. Uma situação de humilhação financeira que você viveu na adolescência. Uma mensagem religiosa mal interpretada sobre riqueza e virtude. Um ambiente escolar, onde ser bem de vida era motivo de exclusão social. Pequenas experiências que, na mente em formação de uma criança, ganham um peso desproporcional e se tornam verdades absolutas.
E essas verdades absolutas, enterradas no inconsciente, operam como comandos que você obedece sem saber que está obedecendo. Stephen Covey, em Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fala sobre o que ele chama de paradigma, que é basicamente a lente através da qual você enxerga o mundo. Covey argumenta que antes de mudar hábitos, você precisa mudar paradigmas. E ele tem razão. Mas o que ele não aprofunda suficientemente é de onde vêm esses paradigmas e por que eles são tão difíceis de mudar. Os paradigmas não são escolhas conscientes. Eles são construídos progressivamente ao longo da vida, com maior intensidade nos primeiros anos, e se tornam a estrutura invisível que organiza toda a sua percepção da realidade. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. E se você é alguém que cresceu acreditando que dinheiro é escasso, que não é para você, que as oportunidades sempre chegam para os outros, que guardar é impossível, então é exatamente esse mundo que você vai encontrar. Não porque ele seja assim, mas porque você está programado para percebê-lo assim e para agir de formas que confirmam exatamente essa percepção. Isso tem um nome na psicologia cognitiva. Chama-se viés de confirmação. A mente humana tem uma tendência poderosa de buscar, perceber e lembrar informações que confirmam o que ela já acredita, ignorando ou minimizando tudo que contradiz essa crença. Se você acredita que nunca vai ter dinheiro, seu cérebro vai trabalhar em tempo integral para provar que você está certo. Vai destacar cada vez que você gastou mais do que devia. Vai minimizar cada progresso que você fez. Vai interpretar cada dificuldade como prova definitiva da sua crença limitante. É cruel, é eficiente e é absolutamente evitável. Mas vou ser honesto com você. Evitar isso não é fácil. Não existe pílula, não existe curso de final de semana, não existe lista de 5 passos que vai resolver isso de forma rápida e indolor. Qualquer pessoa que te venda isso está te vendendo uma fantasia. O trabalho de reprogramar o inconsciente é longo, desconfortável e exige uma honestidade consigo mesmo que a maioria das pessoas não está disposta a praticar. Mas é possível. E começa com algumas coisas concretas que vou te apresentar agora. A primeira delas é o autoconhecimento radical. Não o autoconhecimento de Instagram. Aquele que consiste em fazer testes de personalidade divertidos e descobrir que você é do tipo que gosta de coerência. Estou falando de se sentar consigo mesmo, de forma séria, e investigar a sua história com o dinheiro. Quais eram as crenças sobre dinheiro na sua família de origem? Como seu pai se relacionava com o dinheiro? E sua mãe? Havia abundância ou escassez? Havia abertura para falar sobre finanças ou era um tema tabu? O que você ouviu sobre dinheiro quando estava crescendo? Quem eram as pessoas ricas ao seu redor e como elas eram vistas? Essas perguntas parecem simples, mas carregam respostas que podem iluminar padrões que você repete há décadas sem saber. A segunda coisa é observar seus padrões de comportamento financeiro, com curiosidade em vez de julgamento. Quando você gasta impulsivamente, em vez de se punir, se pergunte: o que eu estava sentindo antes de fazer essa compra? Havia ansiedade? Tristeza? Uma sensação de vazio? Uma necessidade de recompensa depois de um período de esforço intenso? O gasto compulsivo raramente é sobre o objeto comprado. Ele é sobre a emoção que precede a compra. E entender essa emoção é muito mais útil do que simplesmente cortar o cartão de crédito. Freud descreveu um mecanismo que ele chamou de princípio do prazer, que é a tendência do psiquismo de buscar prazer imediato e evitar desprazer. Em condições normais, esse princípio é regulado pelo que ele chamou de princípio da realidade, que é a capacidade de adiar a satisfação imediata em função de um benefício maior no futuro.
O problema é que pessoas sob estresse emocional intenso, pessoas com baixa autoestima, pessoas que cresceram em ambientes de instabilidade e insegurança, tendem a ter o princípio da realidade comprometido. Elas vivem mais orientadas pelo imediato, pelo alívio agora, pela gratificação instantânea, porque no fundo não acreditam que o futuro vai ser melhor. E se você não acredita que o futuro vai ser melhor, por que você iria guardar dinheiro para ele? Pensa nisso. A dificuldade de poupar não é apenas uma questão de disciplina, é uma questão de crença no futuro. Se no fundo, em algum lugar que você talvez não consiga nomear conscientemente, você não acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje, sua mente não vai encontrar motivação genuína para abrir mão do prazer de hoje em função de um futuro no qual ela não confia. Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, fala extensamente sobre a importância de assumir responsabilidade pela própria vida. Ele é direto ao ponto de ser incômodo para muitas pessoas, e é exatamente por isso que eu gosto da abordagem dele. Peterson diz que você deve tratar a si mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Isso parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas cuida melhor dos outros do que de si mesma. Cuida melhor do cachorro do que cuida da própria saúde financeira. Aconselha melhor o amigo do que a si própria. Por que isso acontece? Porque, no fundo, muitas pessoas não acham que merecem uma vida melhor. E essa crença de não merecimento é talvez a crença mais destrutiva que existe no campo das finanças e, ao mesmo tempo, a menos falada. O merecimento, ou a falta dele, é construído ao longo de anos de mensagens explícitas e implícitas recebidas do ambiente. Quando alguém cresce ouvindo que não é bom o suficiente, que não vai dar em nada, que suas conquistas são sorte e não mérito, que outras pessoas são mais capazes, que dinheiro é para quem tem talento e você não tem, essa pessoa constrói uma identidade de alguém que não merece prosperar. E o inconsciente, fiel como sempre, trabalha para confirmar essa identidade. Isso se manifesta financeiramente de formas muito específicas. A pessoa que autossabota uma promoção no trabalho porque inconscientemente não se sente merecedora do cargo. A pessoa que doa ou empresta dinheiro compulsivamente porque guardar para si parece egoísta ou errado. A pessoa que investe, mas saca na primeira oscilação negativa, porque no fundo não acredita que aquele dinheiro seja para ela. A pessoa que tem vergonha de cobrar o que seu trabalho vale, porque acha que não merece. Você se reconhece em algum desses padrões? Quero que você pause aqui por um momento e reflita genuinamente. Não continue lendo no piloto automático. Pense na sua história. Pense nos padrões que se repetem. Pense no que você cresceu ouvindo sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre quem merece e quem não merece prosperar. Porque a consciência desses padrões é o primeiro passo para começar a desfazê-los. E se você sente que esse conteúdo está tocando em algo real para você, que está fazendo conexões que nunca tinha feito antes, então faz o seguinte: compartilha esse texto com alguém que você conhece que também anda nesse ciclo. Não porque eu preciso de audiência, mas porque você provavelmente conhece alguém que está sofrendo com esse problema e que nunca teve acesso a essa perspectiva. Às vezes, a maior gentileza que você pode fazer é abrir os olhos de alguém para algo que está destruindo silenciosamente a vida financeira dela. Agora vamos falar sobre algo que poucos conselheiros financeiros têm coragem de dizer. O problema não é apenas emocional e psicológico, é também prático, e os dois lados precisam ser trabalhados simultaneamente. Existe uma falácia muito comum nos círculos de desenvolvimento pessoal que diz que basta mudar a mentalidade e os resultados financeiros virão automaticamente. Isso é perigoso. A mentalidade importa, e importa muito, mas ela precisa se traduzir em comportamentos concretos, em decisões financeiras reais, em hábitos diários que constroem ou destroem patrimônio. Então vamos ser práticos também.
O primeiro comportamento que a maioria das pessoas precisa mudar radicalmente é a relação com o imediato versus o futuro. Toda vez que você escolhe uma gratificação imediata em detrimento de um benefício futuro, você está tomando uma decisão que parece pequena, mas que, somada a centenas de outras decisões iguais ao longo do tempo, define completamente sua situação financeira. O café todo dia, a roupa que você não precisava, o serviço de streaming que você não usa, o restaurante toda semana, o impulso de fim de semana. Individualmente, cada um parece insignificante. Somados, são a diferença entre acumulação e estagnação. Mas aqui está o que os livros de finanças pessoais raramente te dizem. Cortar esses gastos, sem entender a função emocional que eles desempenham na sua vida, é uma batalha que você vai perder. Porque você vai cortar por uma semana, 2 semanas, 1 mês e depois vai recair. Não por falta de força de vontade, mas porque você não resolveu a necessidade emocional que estava por trás do gasto. Por isso, a psicanálise e as finanças precisam andar juntas. Uma sem a outra é incompleta. Você precisa entender para que o gasto serve na sua vida. Serve como recompensa? Serve como fuga de uma realidade desconfortável? Serve como forma de se sentir pertencente a um grupo social? Serve como demonstração de que você chegou em algum lugar, que você não é mais aquele que passou por dificuldades? Serve como punição inconsciente a si mesmo, garantindo que você nunca vai juntar dinheiro suficiente para mudar de vida. Cada uma dessas funções tem uma origem. E cada uma delas pode ser abordada de forma muito mais eficaz quando você a reconhece do que quando você simplesmente tenta usar força de vontade bruta para suprimi-la. Covey fala sobre o hábito de primeiro o mais importante, que é a capacidade de priorizar o que realmente importa em detrimento do que é urgente, mas não importante. No campo das finanças, isso se traduz em guardar primeiro, antes de gastar. Não guardar o que sobra, porque nunca sobra. Guardar primeiro, pagar a si mesmo em primeiro lugar, e depois viver com o que resta. Isso é simples? É. É fácil? Não é. E a razão pela qual não é fácil é exatamente o que discutimos até aqui. Porque guardar primeiro exige que você acredite que o futuro merece esse investimento. Exige que você se sinta merecedor de construir patrimônio. Exige que você não sinta culpa em colocar o seu bem-estar financeiro em primeiro lugar. Exige que você não acredite na narrativa de que guardar é privação e gastar é liberdade. E todas essas exigências esbarram diretamente nas crenças inconscientes que foram instaladas em você antes de você ter qualquer capacidade de escolher o que acreditar. Vou falar agora sobre algo que considero um dos maiores problemas financeiros da sociedade moderna e que tem raízes profundamente psicológicas: o consumo como identidade. Vivemos em uma época em que o que você tem define quem você é. Pelo menos é isso que a cultura de consumo quer que você acredite. O carro que você dirige, a roupa que você veste, o bairro onde você mora, o restaurante onde você janta, o telefone que você usa... Tudo isso compõe uma narrativa de identidade que você constrói e apresenta para o mundo. E o problema é que muitas pessoas estão gastando dinheiro que não têm, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem gostam delas, para sustentar uma identidade que não é genuinamente delas. Isso é o que o sociólogo Thorstein Veblen chamou de consumo conspícuo. O ato de consumir não pela utilidade do bem, mas pelo sinal social que ele emite. E na era das redes sociais, esse fenômeno foi amplificado a níveis que Veblen não poderia ter imaginado. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque a identidade construída sobre o que você tem é, na maioria das vezes, uma defesa contra uma identidade mais profunda que você não suporta olhar. A pessoa que precisa do carro de luxo para se sentir alguém geralmente é a pessoa que no fundo não se sente alguém.
A pessoa que precisa das roupas de marca para se sentir respeitada, geralmente é a pessoa que cresceu sem se sentir respeitada. O objeto não resolve o problema. Ele adia o confronto com ele. E esse adiamento custa caro. Literalmente. Peterson fala sobre a importância de construir uma identidade baseada no que você faz e em quem você é, não no que você tem. Isso ressoa profundamente com a perspectiva psicanalítica, que diz que uma identidade saudável é construída a partir de dentro, não de fora. Mas construir essa identidade interna exige o tipo de trabalho que a maioria das pessoas evita, porque é desconfortável. O autoconhecimento, a honestidade sobre as próprias fragilidades, o confronto com as partes da sua história que você preferiria esquecer. É mais fácil comprar uma bolsa nova, a curto prazo. A longo prazo, o preço é a estagnação financeira permanente. Agora quero abordar um tema que considero central e que raramente é discutido com a franqueza que merece: o medo do sucesso. Todo mundo fala sobre medo do fracasso. É um tema conhecido, bem documentado, amplamente discutido. Mas o medo do sucesso é igualmente poderoso e muito menos reconhecido. Trata-se do medo inconsciente das consequências de prosperar. E essas consequências temidas podem ser muitas. Medo de mudar de classe social e perder as relações atuais. Medo de ser visto como ganancioso ou arrogante. Medo de que se você tem mais, alguém necessariamente tem menos. Medo de não conseguir manter o que conquistou e sofrer a humilhação de perder tudo. Medo de que a prosperidade vai atrair inveja e ataques. Em muitas famílias e comunidades, existe uma pressão social implícita para não se sobressair. Sair da média é uma ameaça para o grupo. Quem prospera demais é visto com desconfiança, com inveja, com hostilidade. E então, para preservar o pertencimento ao grupo, a pessoa inconscientemente limita o próprio crescimento, mantém o salário baixo, recusa oportunidades, não investe em si mesma, encontra maneiras criativas de não avançar. Isso é particularmente comum em contextos de classe social baixa ou média baixa, onde a prosperidade pode ser interpretada pelos pares como uma traição à identidade coletiva. Você acha que é melhor do que a gente? É uma frase que carrega uma ameaça sutil, mas poderosa. E para alguém que cresceu nesse ambiente, os ecos inconscientes dessa frase podem sabotar decisões financeiras por décadas. Hill falava sobre a importância de cercar-se das pessoas certas, de construir um mastermind, um grupo de pessoas alinhadas com seus objetivos. E embora muitos interpretem isso como networking convencional, a profundidade desse conselho é maior do que parece. O ambiente social em que você se insere molda profundamente suas crenças, suas expectativas e seus comportamentos. Se você está cercado de pessoas que acreditam que vida é difícil, que dinheiro não é para gente como a gente, que tentar melhorar é ingenuidade, essa crença vai permear o seu inconsciente de formas que você nem vai perceber. Não estou dizendo para você abandonar suas relações afetivas. Estou dizendo para você ser consciente das narrativas que você absorve do seu ambiente e para ativamente buscar também o convívio com pessoas que têm uma relação saudável e próspera com o dinheiro. Porque o inconsciente aprende muito pelo modelo, pela observação de como outras pessoas se relacionam com a vida. Vou falar agora sobre a questão da disciplina financeira, de um ponto de vista que vai de encontro à visão convencional. A maioria dos livros e cursos de finanças pessoais trata a disciplina como uma virtude que você deve desenvolver por força de vontade. Faça um orçamento. Anote seus gastos. Crie metas. Cumpra. E quando você não cumprir, seja mais disciplinado. Isso não funciona a longo prazo. E a razão é simples. A força de vontade é um recurso limitado.
Pesquisas extensas na área da psicologia cognitiva mostram que a capacidade de resistir a impulsos e fazer escolhas racionais se esgota ao longo do dia. Quanto mais decisões você toma, quanto mais estressante é o seu dia, menor é a sua capacidade de resistir ao impulso de gastar. Por isso, tantas pessoas tomam decisões financeiras ruins à noite, quando estão cansadas, ou nos fins de semana, quando tentam compensar a semana difícil. A solução não é ter mais força de vontade. A solução é construir sistemas que removam a necessidade de força de vontade. Automatize suas economias para que o dinheiro seja transferido antes de você ver a conta. Remova aplicativos de compra do telefone. Não entre em shoppings quando está estressado ou triste. Cancele notificações de promoções. Crie fricção entre você e o impulso de gastar. Covey chamaria isso de ser proativo, de criar condições que tornem o comportamento desejado o caminho de menor resistência. É design comportamental aplicado às finanças. E funciona porque não exige que você seja uma pessoa melhor. Apenas exige que você construa um ambiente que trabalhe a seu favor, em vez de contra você. Mas mesmo isso, mesmo o mais prático e concreto dos sistemas, vai falhar se não for acompanhado do trabalho interno, porque o inconsciente é criativo. Se ele está determinado a sabotar sua prosperidade, vai encontrar um jeito. Um investimento ruim aqui, uma generosidade excessiva com alguém que não merece ali, uma decisão de negócio tomada com emoção em vez de racionalidade, um relacionamento destrutivo que drena suas economias. O inconsciente tem muitos caminhos para onde quer chegar. Por isso insisto, o trabalho tem que ser feito nos dois níveis. No nível prático, dos hábitos, dos sistemas, dos comportamentos. E no nível profundo, das crenças, das narrativas, dos padrões emocionais. Um sem o outro é sempre incompleto. Freud tinha um conceito chamado de elaboração, que era o processo pelo qual o paciente, em análise, ia trazendo à consciência os conteúdos inconscientes, não apenas intelectualmente, mas de forma emocional e experiencial. Não basta entender no plano das ideias que você tem uma crença limitante sobre dinheiro. Você precisa sentir de onde ela vem, reconhecê-la como uma construção e não uma verdade absoluta, e gradualmente substituí-la por uma narrativa mais funcional. Esse processo leva tempo, às vezes, anos. E não precisa necessariamente de uma análise formal, embora a terapia possa acelerar enormemente esse processo. Pode ser feito através de leitura profunda e reflexiva, de diários escritos onde você explora honestamente seus padrões, de conversas honestas com pessoas de confiança, de mentoria financeira, que vá além dos números e toque na dimensão emocional. O que não pode é continuar sendo feito à distância. Não dá para resolver o que você não quer olhar. Quero agora te falar sobre a relação entre autoestima e dinheiro, porque essa é uma das conexões mais poderosas e menos discutidas. A autoestima, no sentido genuíno da palavra, não é a arrogância. Não é a crença de que você é melhor do que os outros. É a experiência de ser merecedor de amor, de respeito e de bem-estar. É acreditar que suas necessidades importam, que seus esforços têm valor, que você tem o direito de ocupar espaço no mundo e de colher os frutos do seu trabalho. Pessoas com autoestima baixa ou comprometida têm uma relação consistentemente mais difícil com o dinheiro do que pessoas com autoestima saudável. Elas tendem a aceitar remunerações abaixo do que merecem porque têm dificuldade em negociar, porque sentem que pedir mais é pretensão, porque têm medo de ouvir um não e interpretá-lo como confirmação de sua inadequação. Tendem a emprestar dinheiro que não podem emprestar, porque dizer não parece cruel e egoísta. Tendem a gastar em coisas que não precisam, porque comprar é uma das poucas formas de se sentir bem consigo mesmas. Tendem a não investir porque o risco de perder dinheiro é insuportável quando seu senso de valor já é frágil. A autoestima não se constrói por decreto. Ela se constrói através de uma série de pequenas e grandes vitórias, de escolhas alinhadas com seus valores,
de compromissos honrados consigo mesmo, de um cuidado genuíno com o próprio bem-estar. E cada escolha financeira saudável que você faz, cada vez que você respeita seu próprio orçamento, cada vez que você investe em você mesmo, cada vez que você diz não para um gasto desnecessário, é uma pequena peça na construção de uma autoestima mais sólida. Peterson tem uma frase que gosto muito nesse sentido. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Com seriedade, com compromisso, com a mesma exigência que você teria com alguém que você ama e quer proteger. Porque você merece essa atenção. Não apesar das suas fraquezas e falhas, mas incluindo elas. A questão não é ser perfeito. A questão é ser honesto. Honesto sobre onde você está, sobre o que não está funcionando, sobre os padrões que você precisa mudar. E ser honesto exige coragem, porque a honestidade muitas vezes revela coisas desconfortáveis sobre nós mesmos que é muito mais fácil ignorar. Vou te falar sobre um conceito que Hill usa e que tem uma dimensão psicanalítica interessante: o da mente especializada versus mente geral. Hill argumentava que o conhecimento por si só não é poder. Poder é conhecimento organizado em torno de um propósito definido. Muitas pessoas acumulam informação sobre finanças, leem livros, assistem a cursos, seguem especialistas, mas não transformam esse conhecimento em ação. E a razão para isso, na maior parte das vezes, não é falta de informação. É o bloqueio inconsciente que impede a ação. Isso é o que na psicanálise se chama de intelectualização. É um mecanismo de defesa, pelo qual a pessoa usa o pensamento abstrato como forma de se distanciar do contato emocional com um tema ameaçador. Ao ficar no plano das ideias, ao continuar estudando, ao se dizer que ainda não está pronto, que precisa aprender mais antes de agir, a pessoa evita o confronto real com a mudança. Porque mudar é ameaçador. Mudar significa deixar para trás uma identidade familiar, mesmo que essa identidade seja limitante. Você conhece alguém assim? Alguém que sabe tudo sobre finanças, mas não aplica nada? Ou talvez você mesmo se reconheça nesse padrão? A ação imperfeita é sempre melhor do que a perfeição adiada. Guardar R$100 hoje com uma estratégia imperfeita é infinitamente melhor do que esperar ter o plano perfeito para começar a guardar dinheiro. O plano perfeito é frequentemente uma desculpa sofisticada para não fazer nada. Covey fala sobre o hábito de começar com o fim em mente, e isso é profundamente relevante aqui. Não se trata de ter um plano financeiro detalhado e impecável antes de dar o primeiro passo. Trata-se de ter clareza sobre onde você quer chegar, sobre quem você quer ser financeiramente e de tomar o primeiro passo imperfeito na direção certa. A clareza sobre o destino orienta os passos, mesmo quando o caminho não está completamente delineado. O que eu quero que você leve desse texto não é uma lista de dicas financeiras. Existem milhares dessas listas. O que eu quero que você leve é uma perspectiva diferente. Que a sua dificuldade em guardar dinheiro não é um defeito de caráter, não é preguiça, não é burrice. É o resultado de programações profundas que podem ser identificadas, questionadas e transformadas. Mas essa transformação exige que você decida que quer, não que você queira querer, que você queira de verdade. E que essa vontade se manifeste em ações concretas, diárias, que constroem uma nova relação com o dinheiro, tijolo por tijolo. Hill falava sobre a importância de um desejo ardente como ponto de partida para qualquer conquista. Mas esse desejo precisa ser honesto. Precisa ser sobre algo que você genuinamente quer para a sua vida, não algo que você acha que deveria querer. E para descobrir o que você genuinamente quer, você precisa se conhecer. O autoconhecimento não é um luxo. É o pré-requisito de qualquer mudança real. Não existe atalho. Não existe hack.
Não existe palestra de motivação que vai substituir o trabalho duro de se olhar honestamente, de identificar os padrões que não funcionam e de construir, escolha por escolha, uma vida financeira diferente. O dinheiro é um amplificador. Ele amplifica quem você já é. Se você tem inseguranças não resolvidas, o dinheiro vai ampliá-las. Se você tem uma relação saudável consigo mesmo, o dinheiro vai ampliar essa saúde. Por isso, o trabalho interno não é opcional. É a base de tudo. Freud dizia que onde havia o id, deve surgir o ego. Em linguagem simples, onde havia impulso cego e inconsciente, deve surgir consciência e capacidade de escolha. Esse é o projeto da vida adulta. Tornar-se progressivamente mais consciente das forças que te movem, para que você possa, com crescente liberdade, escolher de outra forma. No campo financeiro, isso significa onde havia gasto impulsivo, que surja a escolha consciente. Onde havia evitação, que surja enfrentamento. Onde havia crença limitante herdada, que surja uma narrativa construída por você com plena consciência do que te serve e do que não te serve mais. Isso é liberdade financeira em seu sentido mais profundo. Não é só ter dinheiro na conta, é ter uma relação livre com o dinheiro. É não ser escravo nem da escassez, nem da ganância. É usar o dinheiro como ferramenta para a vida que você conscientemente escolheu e não ser usado por ele como palco de dramas inconscientes que você ainda não identificou. E se há uma coisa que quero que você carregue desse texto, é exatamente essa. Você tem mais poder sobre sua situação financeira do que imagina. Não no sentido ingênuo de que basta querer e vai acontecer, mas no sentido real e profundo de que as principais barreiras entre você e a vida financeira que você quer estão dentro de você, e o que está dentro de você pode ser transformado. Começa agora, não amanhã. Não depois do próximo salário. Não quando a situação melhorar. Agora. Com uma pergunta honesta para você mesmo. Qual é a história que eu conto sobre minha relação com dinheiro? E de onde essa história veio? Se esse conteúdo abriu alguma coisa em você, se fez você pensar diferente sobre si mesmo e sobre sua relação com o dinheiro, então faz o seguinte. Salva esse texto. Escuta de novo. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Porque as pessoas ao seu redor que estão presas nesse ciclo precisam saber que existe uma saída. E que essa saída começa não na planilha, não no banco, não no conselheiro financeiro convencional, mas dentro delas mesmas. Você merece uma vida financeira diferente. Mas merece não é suficiente se não vier acompanhado de decisão e ação. Decida hoje que vai fazer diferente. Não perfeitamente. Não de uma vez. Mas de forma consistente, um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. A transformação financeira é sempre, em última instância, uma transformação pessoal. E transformações pessoais verdadeiras não acontecem por acidente. Elas acontecem quando você decide, com plena consciência, que a vida que tem não é mais aceitável e que você tem tanto a capacidade quanto a responsabilidade de construir algo diferente. Você tem essa capacidade. O que está faltando é a decisão de usá-la. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Sério. Em um mundo de conteúdo rápido e superficial, ficar até o fim de um texto como esse diz muito sobre você. Diz que você está disposto a ir além do lugar comum, a se desafiar, a buscar respostas mais profundas do que as que o mercado costuma oferecer. Isso, por si só, já é um diferencial. Cuide do seu dinheiro. Cuide da sua mente. E lembre-se, as duas coisas são inseparáveis. Com respeito e com toda a franqueza que você merece, até a próxima.